Alice olhou a xícara esfriando na mesa de um pequeno café perto do trabalho. O vapor que subia da xícara de porcelana branca espelhava os pensamentos confusos que tomavam sua mente. Guilherme digitava mais uma desculpa no celular e ela conseguia imaginar perfeitamente o movimento nervoso dos dedos dele na tela. Vai ter que ser outro dia, Alice. Reunião de última hora. Desculpa mesmo. Ela leu a mensagem e suspirou, observando o movimento das pessoas na calçada através da vitrine embaçada do café. Era a terceira vez na semana que ele cancelava um encontro no último minuto. Era a terceira vez que ela fingia que não se importava. Algo havia mudado entre eles nos últimos meses, e ambos sabiam disso. O acordo que fizeram quase um ano atrás, sem compromissos, sem cobranças, sem expectativas, agora pesava como algo que já não fazia sentido, e nenhum dos dois tinha coragem de confessar, mas que também não conseguia mais sustentar. Alice mexeu o açúcar no café com movimentos automáticos, lembrando de como tudo começou de forma tão diferente, tão simples, tão controlada. E antes da nossa história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante saber até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias sobre escolhas que transformam vidas, amores que crescem devagar e coragem para assumir o que realmente importa. Meses antes daquele café esfriando na mesa, Alice era conhecida na agência criativa, onde trabalhava como a recrutadora que conseguia convencer qualquer talento a aceitar uma proposta. Não importava quão resistente ou cético fosse o candidato. Aos 29 anos, tinha uma carreira sólida construída tijolo por tijolo, um apartamento decorado com gosto, com cada móvel escolhido com cuidado e cada detalhe refletindo sua personalidade organizada, além de uma rotina que funcionava como um relógio suíço. Acordava às 6 da manhã, fazia exercícios, preparava um café especial que comprava numa pequena torrefação artesanal e chegava ao escritório antes das 8. Tudo sob controle, tudo previsível. No amor, porém, as coisas eram mais complicadas, como se sua capacidade de organizar a vida profissional não se traduzisse para a vida pessoal. Depois de um relacionamento longo de 4 anos, que terminou de forma fria e distante, Daniel havia dito que ela era emocionalmente indisponível, numa discussão que ainda ecoava em sua mente. Alice prometeu a si mesma que não criaria expectativas tão cedo. Não se entregaria de forma completa novamente só para descobrir que o outro estava apenas passando tempo. Preferia estabilidade emocional, preferia controle absoluto. Preferia não se envolver além do estritamente necessário para se sentir acompanhada sem se sentir vulnerável. Foi durante um processo seletivo particularmente importante para uma vaga de diretor de criação que conheceu Guilherme. A empresa havia ganho uma conta milionária de uma marca de tecnologia e precisavam de alguém com experiência específica em campanhas digitais inovadoras. Guilherme tinha o perfil perfeito, diretor de criação respeitado no mercado, com um portfólio impressionante de campanhas que haviam viralizado organicamente, mas morava em outra região do país e estava confortável onde estava. Trabalhava numa agência boutique, tinha uma rotina tranquila e um apartamento com vista para o mar. Quando Alice ligou pela primeira vez, ele foi educado, mas direto. Não estava interessado. Alice recebeu a missão do diretor-geral de convencê-lo a aceitar a proposta na matriz da empresa, e era exatamente o tipo de desafio que ela amava. As primeiras videochamadas foram completamente objetivas, focadas em números, oportunidades de crescimento e benefícios tangíveis. Alice usava sua estratégia padrão, pesquisava tudo sobre o candidato, entendia suas motivações profissionais e construía uma argumentação praticamente irrefutável.
Guilherme, analisei seu portfólio com cuidado. Alice começou na terceira ligação, com uma planilha detalhada à sua frente. A proposta inclui participação nos lucros da conta que você comandaria, uma equipe de 15 pessoas especializadas e um orçamento anual que é 3 vezes maior do que qualquer campanha que você já teve acesso. É uma oportunidade única no mercado brasileiro. Eu sei, Alice. Você me enviou todos os dados e reconheço que é uma proposta financeiramente atrativa, ele respondeu, e ela conseguia ouvir o som de ondas ao fundo. Provavelmente estava trabalhando de casa com as janelas abertas. Mas aqui eu tenho estabilidade emocional, uma rotina que funciona para mim. E, sinceramente, depois do que passei no último emprego grande numa empresa enorme, ele hesitou, como se estivesse decidindo quanto revelar. Promessas bonitas no papel nem sempre se cumprem na prática. Algo na voz dele, um cansaço que ela reconhecia, uma proteção que ela também usava, fez Alice mudar completamente de estratégia. Deixou a planilha de lado e se recostou na cadeira. Entendo perfeitamente, Guilherme. Também já passei por situações onde o que foi prometido na contratação virou uma realidade bem diferente depois. Disse com uma sinceridade que a surpreendeu. Que tal conversarmos sobre suas preocupações reais, sem todo esse discurso comercial que eu estava fazendo? Você pode me contar o que aconteceu no último emprego? Houve uma pausa do outro lado da linha. Alice quase podia sentir a surpresa dele. A partir daquela conversa, algo mudou fundamentalmente entre eles. As ligações deixaram de ser formais e se tornaram conversas verdadeiras. Guilherme contou sobre uma agência anterior, onde havia aceitado uma proposta parecida, se mudado para trabalhar na matriz, e depois descoberto que a autonomia criativa prometida era uma ilusão. Tudo era decidido por um comitê que não entendia nada de criação. Alice compartilhou suas próprias experiências com chefes que prometiam promoções que nunca vinham, e como havia aprendido a ler nas entrelinhas das ofertas profissionais. Entre uma ligação e outra, começaram a rir das próprias experiências frustradas, das reuniões intermináveis onde nada se resolvia, dos clientes impossíveis que pediam algo inovador, mas que não assuste ninguém, e principalmente das histórias mal resolvidas de relacionamentos que ambos carregavam. Guilherme, aos 31 anos, também vinha de um término recente e doloroso, marcado por cobranças e expectativas que o deixaram emocionalmente exausto. Carla havia terminado com ele dizendo que ele não sabia se comprometer de verdade, uma acusação que o fez questionar tudo sobre si mesmo. É engraçado como a gente sempre escolhe as pessoas erradas no momento errado, né? Alice comentou numa das conversas que já se estendiam 1 hora além do necessário. Ou talvez a gente não estivesse pronto para fazer as escolhas certas, Guilherme respondeu. Eu fico pensando se o problema era a Carla, ou se era eu tentando forçar algo que não era para ser. Alice sorriu, mexendo um clipe no dedo enquanto falava. Acho que às vezes a gente confunde intensidade com compatibilidade. Eu tive um relacionamento que era pura paixão no começo, mas no dia a dia, éramos 2 pessoas tentando mudar uma a outra. Essas conversas se tornaram a parte favorita do dia de Alice, e ela começou a guardar pequenas histórias interessantes para contar a ele. Guilherme fazia a mesma coisa. Sem perceber, eles estavam construindo uma intimidade que não tinha nada a ver com atração física ou interesse romântico. Era uma conexão intelectual e emocional genuína. Depois de 3 semanas de conversas que se estendiam muito além do horário comercial e que incluíam trocas de mensagens nos fins de semana sobre artigos interessantes que um havia lido e queria compartilhar com o outro, Guilherme finalmente aceitou a proposta e concordou em se mudar. Alice ficou genuinamente feliz pelo sucesso profissional, mas também percebeu uma pontada de tristeza. As longas conversas telefônicas que haviam se tornado parte da sua rotina chegariam ao fim.
A adaptação de Guilherme ao novo ritmo foi surpreendentemente mais fácil do que ele imaginava, principalmente porque Alice fazia questão de ajudá-lo nos primeiros dias. Ela havia passado por uma mudança parecida anos antes, quando também precisou recomeçar longe do lugar onde se sentia em casa, e lembrava da sensação de isolamento e desorientação que uma cidade maior pode causar. Mostrou bons lugares para almoçar perto da agência, desde o restaurante japonês, que fazia o melhor salmão grelhado, até a padaria francesa, onde vendia o pão que lembrava a infância dela. Apresentou colegas que poderiam se tornar amigos, explicou os bastidores políticos da empresa, as dinâmicas não escritas que faziam diferença no dia a dia. Alice, obrigado por tudo isso, disse Guilherme numa sexta-feira chuvosa de outono, enquanto organizavam os materiais de uma apresentação importante para o cliente de tecnologia na sala de reuniões. Sério, você não tinha obrigação nenhuma de me ajudar tanto. Já cumpriu seu papel me trazendo para cá. Não é obrigação, Guilherme, ela respondeu naturalmente, organizando os rascunhos criativos que ele havia desenhado. É vontade. Eu gosto de ver as pessoas bem, de ver que estão se sentindo em casa. Além disso, ela sorriu de forma quase tímida. Gosto de conversar com você. É raro encontrar alguém que entende as mesmas referências ou ri das mesmas coisas absurdas. A parceria profissional que haviam construído à distância rapidamente se transformou em uma amizade sólida e confortável. Eles se entendiam com uma naturalidade impressionante, como se a convivência já fosse antiga, como se fossem amigos de faculdade se reencontrando depois de anos. Compartilhavam algo profundo em comum: o cansaço emocional de quem havia tentado relacionamentos sérios e se machucado no processo. Nenhum dos dois queria repetir os mesmos erros que tinham cometido antes. Nenhum dos dois queria prometer o que não tinha certeza absoluta de conseguir cumprir. Ambos haviam aprendido que expectativas não correspondidas doem mais do que solidão. Alice apreciava ter alguém para conversar sobre trabalho sem ter que explicar o contexto, alguém que entendia as pressões da agência, que ria dos mesmos absurdos corporativos. Guilherme gostava da companhia inteligente de Alice, da forma como ela conseguia ser profissional sem ser fria, empática sem ser invasiva. Ela respeitava seus espaços e ele respeitava os dela. Começaram a almoçar juntos algumas vezes por semana, não por obrigação social, mas porque genuinamente gostavam da companhia um do outro. As conversas fluíam naturalmente entre trabalho, notícias, livros que estavam lendo, séries que estavam assistindo. Alice descobriu que Guilherme tinha um senso de humor afiado e uma forma muito particular de ver o mundo. Guilherme percebeu que Alice era muito mais engraçada e espontânea do que transparecia no ambiente profissional. Em uma sexta-feira particularmente despretensiosa, depois de uma semana cansativa na agência, com o cliente de tecnologia exigindo mudanças constantes em uma campanha que estava praticamente pronta, Alice convidou Guilherme para assistir um filme em sua casa. Nada romântico ou elaborado, apenas o desejo genuíno de relaxar com boa companhia depois de uma semana estressante. Escolheram uma comédia romântica hollywoodiana cheia de clichês previsíveis, especificamente para rir das situações absurdas e dos diálogos impossíveis. Sério que ele vai aparecer correndo no aeroporto? Riu Guilherme, jogando pipoca no ar e tentando pegar na boca como se ainda fosse adolescente. Na vida real, ela já tinha embarcado há 2 horas e provavelmente estava assistindo filme no avião. E provavelmente já estava bloqueando o número dele nas redes sociais, Alice completou, rindo e roubando um punhado da pipoca dele, ou pelo menos mudando o status para relacionamento complicado. Ai, os relacionamentos complicados, Guilherme fez uma careta dramática. A gente passa meses tentando destrinchar o que complicado significa,
sendo que na verdade significa não está funcionando, mas ninguém quer admitir. Alice olhou para ele com uma expressão divertida. Falou o cara que namorou 2 anos com alguém que ele descrevia como intensa para todo mundo. Touché. Ele riu. Intensa era meu eufemismo para possessiva de uma forma que eu não sabia como lidar. Conforme o filme avançava e os clichês se acumulavam na tela, a protagonista correndo de salto alto, o mal-entendido que poderia ser resolvido com uma conversa de 5 minutos, o ex que aparece no momento mais inconveniente, a conversa entre eles foi ficando mais baixa, mais íntima, mais próxima. As provocações bem-humoradas sobre os filmes deram lugar a silêncios confortáveis e olhares que duravam alguns segundos a mais do que o necessário. Alice estava recostada no canto do sofá, as pernas dobradas para o lado. Uma posição relaxada que ela raramente assumia na presença de outras pessoas. Guilherme estava sentado do outro lado, mas conforme o filme avançava, sem perceber, eles haviam se aproximado gradualmente. Quando se deram conta, estavam sentados muito mais perto do que a amizade casual justificaria. O momento exato em que tudo mudou foi quando Alice fez um comentário irônico sobre a trilha sonora melodramática de uma cena, e Guilherme se virou para responder. Seus olhares se cruzaram a uma distância muito menor do que esperavam, e por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. O ar ficou carregado com uma tensão que não estava presente alguns minutos antes. O beijo aconteceu sem planejamento, sem toda aquela preparação exagerada que os filmes românticos sempre mostram. Não foi intenso nem impulsivo como nas comédias que estavam assistindo. Foi curioso, hesitante, como se ambos estivessem testando uma possibilidade que já rondava havia semanas em suas mentes, mas que nenhum dos dois havia admitido em voz alta. Um beijo que fazia uma pergunta em vez de dar uma resposta. Eles se afastaram logo depois, devagar, sem pressa, mas também sem continuação. Não houve o momento de "e agora?" dramatizado dos filmes. Apenas um olhar entre eles que dizia claramente que algo fundamental tinha mudado na dinâmica da amizade. Mas nenhum dos dois tinha certeza do que isso significava ou onde deveria levar. Alice foi a primeira a quebrar o silêncio, como costumava fazer quando situações ficavam carregadas demais para seu gosto. "Guilherme, eu preciso falar uma coisa", ela disse, passando as mãos pelos cabelos de forma um pouco nervosa. "Eu gosto muito da leveza que existe entre a gente. Gosto de como é natural, de como não tem pressão ou expectativa. Eu realmente não quero transformar isso em algo complicado ou carregado de significados." "Eu sinto exatamente a mesma coisa", ele concordou, se ajeitando no sofá para olhar para ela diretamente. "Não quero rótulos, não quero expectativas que nenhum dos dois consegue cumprir. Não quero promessas que podem criar pressão no dia a dia. A gente já viu como isso pode dar errado." "Exato. A gente tem uma amizade boa, uma química evidente e..." Ela hesitou procurando as palavras certas. "Uma atração que não dá para ignorar. Mas não significa que tem que virar algo sério ou exclusivo automaticamente." Foi ali, ainda sentados lado a lado no sofá da sala de Alice, com o filme romântico pausado na tela e o resto da pipoca esquecida na mesa de centro, que decidiram colocar limites claros antes que as coisas saíssem do controle emocional. Era uma decisão madura, racional, calculada para proteger a amizade e evitar o tipo de sofrimento que ambos já haviam experimentado em relacionamentos anteriores. Sem namoro oficial, sem promessas de futuro, sem cobranças sobre exclusividade ou tempo, apenas a companhia genuína que já existia, mais a leveza física que havia acabado de descobrir, mais a química que não conseguiam negar. Parecia a solução perfeita, adulta, racional e emocionalmente segura. "A gente continua sendo amigos, continua saindo, continua conversando como sempre", Alice sistematizou,
como fazia no trabalho quando precisava organizar um processo complexo. Sem drama, sem ciúme, sem cobrança de onde a gente estava ou com quem. Se aparecer alguém interessante para qualquer um dos dois, a gente conversa e adapta. Perfeito, Guilherme concordou. Assim ninguém cria expectativa errada, ninguém se machuca desnecessariamente. E a gente aproveita o que é bom sem forçar o que pode não ser. No início, o acordo funcionou exatamente como planejado. Era quase científico na sua eficiência. Continuavam trabalhando juntos com total profissionalismo. Ninguém na agência suspeitava de nada, porque realmente não havia nada para suspeitar. Saíam para jantar como faziam antes, assistiam séries juntos nos fins de semana, conversavam sobre todo tipo de assunto e, ocasionalmente, compartilhavam momentos de intimidade física, sem qualquer envolvimento emocional mais profundo do que já existia. Eles acreditavam sinceramente que estavam no controle total da situação. Tinham encontrado a fórmula perfeita para aproveitar os benefícios de uma conexão íntima sem os riscos emocionais de um relacionamento tradicional. Alice se sentia esperta por ter encontrado uma forma de ter companhia e afeição sem se tornar vulnerável. Guilherme se sentia aliviado por ter proximidade emocional sem a pressão de ser o namorado perfeito que Carla sempre exigia. Mas o coração humano é fundamentalmente rebelde contra regras racionais. Sentimentos genuínos não obedecem contratos ou acordos, não importa quão bem pensados ou mutuamente benéficos eles sejam. Alice começou a perceber mudanças sutis na forma como Guilherme interagia com ela. Ele sabia exatamente quando ela estava sobrecarregada no trabalho, mesmo quando ela fingia estar bem para todos os outros colegas. Nos dias mais difíceis, quando o cliente de tecnologia exigia mudanças impossíveis pela quinta vez, ou quando Alice tinha que lidar com conflitos entre equipes, ela chegava na mesa dela e encontrava um café especial da cafeteria do andar de baixo, sem bilhete, sem alarde, sem ele esperar reconhecimento ou agradecimento. Ela, por sua vez, decorou os horários das reuniões importantes dele e mandava mensagens curtas antes das apresentações. Boa sorte com o cliente hoje, Alice digitou numa terça-feira de manhã. Você vai arrasar. Como você sempre lembra dessas coisas? Ele respondeu sorrindo. Pequenos gestos que não estavam no acordo que criaram. A proximidade cresceu de forma silenciosa. Guilherme a convidou para um almoço em família durante um feriado de maneira natural. Alice se sentiu parte da rotina dele de um jeito que não era apenas físico. Guilherme também começou a mudar. Percebeu que pensava nela em decisões simples do dia a dia, que queria contar as conquistas primeiro para ela, que se incomodava quando imaginava perdê-la para alguém mais disponível emocionalmente, e isso o assustou. O medo não era de Alice, era de repetir erros antigos, era de criar expectativas que depois não conseguiria sustentar. Sem saber lidar com essa vulnerabilidade, começou a se afastar emocionalmente. Respostas mais curtas, convites adiados. Um silêncio que dizia muito mais do que qualquer discussão. Alice percebeu. Não confrontou, não fez cena. Apenas recuou também. O que antes era leve ficou estranho. O que era espontâneo virou cautela. Foi nesse espaço de ausência que Guilherme entendeu algo que vinha tentando evitar. Ele não estava com medo de um relacionamento, estava com medo de ser feliz de novo. A falta dela no dia a dia passou a incomodar mais do que qualquer conflito teria incomodado. Sentia falta das mensagens simples, das risadas depois do expediente, da forma como ela organizava tudo ao redor dele sem perceber. Então, decidiu fazer algo que nunca fazia: assumir. Convidou Alice para um café, onde costumavam conversar depois do trabalho. Sem discurso elaborado, sem gesto exagerado, apenas sinceridade. Alice, eu preciso falar uma coisa, começou Guilherme, mexendo no açúcar sem olhá-la diretamente.
Aquele acordo que fizemos foi uma tentativa de manter tudo sob controle. Achei que colocando limites desde o começo, ninguém sairia machucado. Alice o observou em silêncio. Parecia a escolha mais madura naquele momento. Ele continuou. Mas percebi que controlar não é o mesmo que sentir menos. Os limites não impediram o que já estava crescendo entre a gente. Apenas atrasaram minha coragem de admitir. Guilherme respirou fundo antes de continuar. Não quero mais me esconder atrás de regras criadas por medo. Se for para arriscar, prefiro arriscar com você. Não quero apenas companhia, Alice. Quero escolha. Alice ouviu em silêncio. Demorou alguns segundos antes de responder. Não porque estivesse indecisa, mas porque precisava ter certeza de que estava ouvindo verdade, e não impulso. Guilherme, o acordo fez sentido no começo, ela disse finalmente. Naquele momento eu também precisava de algo leve, sem pressão. Mas com o tempo, percebi que o que sinto não cabe mais dentro das regras que criamos. Ela olhou diretamente para ele. Não quero promessa grande, quero presença. Quero saber que, se for para continuar, será por decisão, não por conveniência ou medo de perder. Não fizeram juramentos dramáticos, não estabeleceram novas regras. Apenas decidiram tentar, agora com clareza. O que começou como um pacto racional, terminou como uma escolha consciente. Meses depois daquele café cancelado, que marcou uma virada silenciosa entre eles, Alice estava regando as plantas da varanda do apartamento quando ouviu a chave girando na fechadura. Guilherme chegava do trabalho com uma pasta cheia de layouts que havia levado para casa. Uma rotina que se estabeleceu naturalmente sem que nenhum dos dois precisasse pedir. Ele a abraçou por trás, apoiando o queixo no ombro dela num gesto que havia se tornado familiar e reconfortante. Como foi o dia na agência? Perguntou baixinho, observando o movimento da cidade lá embaixo, pela janela do 10º andar. Melhor agora que você chegou, ela respondeu sinceramente, encostando-se no corpo dele e sentindo a tensão do dia inteiro se dissipando. Ficaram alguns minutos assim, em silêncio confortável, observando o movimento da cidade se espalhando em luzes pela janela. Alice, posso te perguntar uma coisa? Ele disse depois de um tempo, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que ele raramente demonstrava. Claro. Você tem medo às vezes? Ele perguntou baixinho, quase sussurrando. Medo de estarmos fazendo isso dar certo quando a gente não acreditava que conseguiríamos? Alice sorriu, virando-se nos braços dele para poder olhá-lo diretamente. Tenho medo todos os dias, ela admitiu com uma honestidade que a surpreendeu. Mas aprendi uma coisa importante nesses meses todos. Maturidade não é evitar o medo ou tentar controlar todos os resultados possíveis. É ter coragem de escolher ficar e investir mesmo sabendo que não existem garantias. Guilherme apertou o abraço, sentindo o peso daquelas palavras. Então a gente fica, ele disse, não como uma pergunta, mas como uma afirmação tranquila de quem finalmente entendeu algo fundamental sobre si mesmo. A gente fica, ela confirmou sorrindo. Alice descobriu naquela tarde de sábado regando plantas que maturidade emocional não é evitar o amor por medo de sofrer. É saber reconhecer quando uma pessoa vale a pena o risco de permanecer, mesmo quando todos os mecanismos de proteção estão gritando para fugir. E Guilherme finalmente entendeu que não existe fórmula mágica ou acordo racional capaz de impedir que sentimentos genuínos cresçam entre duas pessoas compatíveis. Existe apenas a coragem de aceitar esses sentimentos quando eles chegam e a sabedoria de nutri-los ao invés de combatê-los. Eles não deixaram de ter medo do futuro ou de repetir erros do passado, mas dessa vez escolheram conscientemente ficar e construir algo verdadeiro mesmo assim. Porque às vezes o amor mais verdadeiro não chega fazendo barulho. Ele cresce devagar,
e só precisa de coragem para ficar.